Eu sou dona de 60% desta casa. Precisas de sair agora. Essas palavras ainda ecoam na minha cabeça. Não foram minhas palavras. Foram dele. Do meu marido há 7 anos, a olhar para mim como se eu fosse nada mais do que um incômodo, um erro a ser corrigido. A audácia de tudo isto ainda faz o meu sangue ferver. Era uma terça-feira comum. Tinha acabado de fazer um turno duplo no hospital. 12 horas de pé, a confortar pacientes, a administrar medicamentos, a preencher formulários. As minhas costas doíam e tudo que eu queria era um duche quente e colapsar na cama. Lembro-me de pensar se teria energia suficiente para aquecer a massa que restava no frigorífico. Mas, quando entrei na entrada da nossa casa, havia um carro estranho estacionado ali, e outro atrás dele. As luzes da nossa sala estavam todas acesas, e vi silhuetas a movimentarem-se. Por um momento, pensei se, por engano, teria ido para a casa errada. Entrei e encontrei as malas dos meus sogros no hall de entrada. 3 malas grandes. Não eram do tipo que se leva para uma visita de fim de semana. O som de risos vinha da cozinha. A gargalhada estrondosa do meu marido, o riso agudo da mãe dele, a risada rouca do pai. Rite, chamei, a minha voz a ecoar estranhamente no que, de repente, parecia ser a casa de outra pessoa. Os risos cessaram abruptamente. Richard apareceu no corredor, bloqueando a minha vista da cozinha. Não estava a sorrir. Na verdade, nunca tinha visto aquela expressão no rosto dele antes. Uma mistura de determinação e outra coisa. Algo frio. Alexandra, disse ele, sem se mover para me abraçar ou sequer entrar completamente no corredor. Precisamos de conversar. Conduziu-me até ao nosso escritório, longe dos pais dele, e fechou a porta. Lembro-me de ter notado que a minha coleção de manuais médicos tinha sido retirada da secretária e colocada numa caixa no chão. Os meus pais vão mudar-se para cá, anunciou, sem rodeios. Pesquei os olhos, certa de que tinha ouvido mal. Por quanto tempo? Permanentemente. A saúde do meu pai não está bem e eles venderam a casa. O quarto pareceu inclinar-se ligeiramente. E tu, não achaste que devias falar comigo sobre isto antes? O rosto dele endureceu. Sabia que ias dificultar. Tu dificultas sempre quando se trata da minha família. Porque eles nunca me respeitaram, Rite. Porque a tua mãe ainda me apresenta como amiga enfermeira do Richard, depois de 7 anos de casamento. Fiz uma pausa, tentando reunir os pensamentos. Onde é que eles vão ficar? Nem temos um quarto vago. Foi então que ele disse, quando olhou para mim com aqueles olhos frios e disse, eu sou dono de 60% desta casa. Tu precisas de sair agora. Lembro-me de como os meus joelhos quase cederam, de como tive de me apoiar na secretária para não cair. Do que estás a falar? Compramos esta casa juntos. Vê a escritura, disse ele, deslizando um documento pela secretária. Os meus pais contribuíram para o pagamento inicial, lembras-te? Insistiram que o nome deles estivesse na escritura, junto ao meu. Tu tens só 40%. Fiquei a olhar para o papel, as memórias a invadirem-me. Sim, os pais dele tinham ajudado com o pagamento inicial. Um presente de casamento, chamaram-lhe. Assinei tantos papéis naquela altura. Terei falhado esse detalhe ou esconderam-no de mim? Esta é a nossa casa, murmurei. Investi cada cêntimo extra a renová-la. E eu agradeço isso, disse ele, com um tom que sugeria tudo menos gratidão. Dou-te um valor justo pelos teus 40%. O meu advogado já preparou os papéis. Ele deslizou outro documento para mim. Queres comprar a minha parte, esta noite? A minha voz soava distante, como se pertencesse a outra pessoa. Os meus pais precisam de estabilidade. O tratamento do meu pai começa na próxima semana no memorial. Olhou para o relógio. Arrumei alguns dos teus essenciais. O resto podemos tratar depois. Olhei por cima do ombro dele e vi a minha mala à porta. A mesma mala que levamos para a lua de mel em Bali. Empacotaste as minhas coisas sem perguntar? Algo mudou dentro de mim nesse momento. O choque começou a cristalizar-se em algo mais duro. Algo com gumes. Liguei até a Lisa, continuou ele, referindo-se à minha colega da universidade que vivia do outro lado da cidade.
Ela disse que podes ficar com ela até encontrares um sítio. A minha cabeça girava. Ele tinha planeado tudo isto. Ligado a minha amiga, feito as malas, preparado os documentos legais enquanto eu estava no trabalho a cuidar dos entes queridos de outras pessoas. E o nosso casamento? Perguntei, embora já soubesse a resposta. Ele teve a decência de parecer ligeiramente desconfortável. Temos seguido caminhos diferentes há algum tempo, Alex. Estás sempre no trabalho. Não temos uma conversa séria há meses. Porque estive a substituir a Sarah durante a licença de maternidade. Sabias que era temporário. Ele encolheu os ombros. Talvez isto seja o melhor. Um corte limpo. Um corte limpo. Como se 7 anos de casamento pudessem ser apagados como uma nódoa numa janela. Senti as lágrimas a ameaçar, mas recusei deixá-las cair. Não à frente dele. Não quando conseguia ouvir a mãe dele a cantarolar na cozinha. Provavelmente já planearam de colocar a sua horrível coleção de estatuetas de porcelana. Se achas que vou simplesmente sair da nossa casa, comecei. Os nossos advogados podem tratar dos detalhes, interrompeu ele. Mas os meus pais estão cansados da viagem. Precisam de se instalar. Nesse momento, ao olhar para este estranho com o rosto do meu marido, percebi algo profundo. Ele nunca me tinha realmente visto. Nunca tinha compreendido do que eu era capaz. O hospital não me promoveu a enfermeira-chefe por eu ser submissa. Está bem, disse calmamente. Vou sair esta noite. Mas isto não acaba aqui, Richard. O alívio dele era palpável. Estava à espera de uma cena. Lágrimas. Súplicas. Talvez. A sua arrogância só alimentava o fogo que começava a arder dentro de mim. Peguei na mala e saí sem mais uma palavra, passando pela mãe dele no corredor. Oh, Alexandra! O Richard disse-nos que te ofereceste para ficar com uma amiga para podermos ficar com teu quarto. Que gesto tão gentil da tua parte! A voz melosa dela fazia-me render os dentes. Limitei-me a sorrir. Aquele tipo de sorriso que não chega aos olhos. Aquele que promete algo que o destinatário ainda não entende. Ainda assim, compreendo. Boa noite, Judith disse calmamente. Aproveite a estadia. Enquanto recuava com o carro da entrada, vi o Richard a observar pela janela, a mão do pai pousada no ombro dele num gesto de aprovação. 7 anos da minha vida descartados em menos de 20 minutos. Mas eles não faziam ideia com quem estavam a lidar. Nenhuma ideia. O quarto de hóspedes da Lisa pareceu uma cela naquela noite. Fiquei deitada, acordada, a olhar para o teto, a rever cada momento do meu casamento, à procura de sinais que pudesse ter ignorado. Será que o Richard andava a planear isto há meses? Anos? Haveria outra pessoa? Ou seria simplesmente que, quando teve de escolher entre a esposa e os pais, nem sequer mereci consideração? Não percebo, disse a Lisa na manhã seguinte, enquanto me servia café na sua alegre cozinha amarela, que de repente me pareceu ofensivamente brilhante. Foste tu que renovaste toda a casa. Foste tu que desenhaste a nova cozinha. Foste tu que trataste do jardim, sozinha. Aparentemente isso não importa quando só tens 40% do nome na escritura, respondi, com a voz vazia. Liguei para o trabalho a dizer que estava doente. Preciso de arranjar um advogado. A Lisa estendeu a mão por cima da mesa e apertou a minha. Usa o meu. O Jackson é o melhor advogado de família do estado. Jackson Barnes era, de facto, excelente. Mas a sua avaliação não era o que eu queria ouvir. Tecnicamente, a escritura dá-lhes a parte maioritária, explicou ele no escritório mais tarde naquele dia. Mas há outros fatores a considerar. Investiste significativamente na valorização da propriedade. Pagaste metade da hipoteca durante anos. E abandono é uma questão séria num casamento. Ele diz que nos temos afastado, disse, com as palavras amargas na língua. Afastaram-se? Perguntou Jackson, num tom neutro. Pensei nisso. Andávamos ocupados. Certamente. A minha promoção implicou mais horas, temporariamente. O escritório de contabilidade do Richard tinha novos clientes. Mas afastados? Não. Pelo menos eu não achava. O mês passado foi o nosso aniversário, disse lentamente.
Ele surpreendeu-me com bilhetes para aquele musical da Broadway que eu andava a falar. Jantamos no Antônios depois. Ele parecia feliz. Jackson fez uma anotação. Algum sinal de infidelidade? Problemas financeiros? Não, pelo menos. Hesitei. Não creio. Temos contas separadas, mas uma conjunta para as despesas da casa. Ele sempre foi reservado com a conta pessoal. Vamos ter de investigar isso, disse Jackson. Entretanto, quero que juntes toda a documentação das tuas contribuições para a casa. Recibos de renovações, comprovativos de pagamento da hipoteca, tudo. Ao sair do escritório dele, o meu telemóvel vibrou com uma mensagem do Richard. Mandei o meu advogado enviar os papéis para o teu trabalho. Precisam da tua assinatura até sexta-feira para fazer a transferência da tua parte. Sem um como estás, sem um lamento que tenha chegado a isto. Apenas negócios. Como se estivéssemos a dissolver uma sociedade, e não um casamento. Fui ao hospital, não para trabalhar, mas para esvaziar o meu cacifo. Precisava do meu par extra de fardas e do dinheiro de emergência que guardava lá. Ao entrar pela porta dos funcionários, cruzei-me com o Dr. Mitchell, o chefe de cirurgia. Alexandra, ouvi dizer que estavas doente hoje. Estás pálida. Está tudo bem? Trabalhava com o Dr. Mitchell há 5 anos. Ele apoiou a minha promoção, confiava no meu julgamento com os pacientes. Antes que me apercebesse, estava a contar-lhe tudo. Meu Deus, disse ele quando terminei. Isso, nem sei o que dizer. Vou ficar bem, disse automaticamente, a mesma tranquilização que dava a pacientes ansiosos. Claro que vais, concordou ele. És a pessoa mais competente deste hospital. Mas, entretanto, precisas de um sítio em condições para ficar. O apartamento da minha mãe está vazio. Ela está na Florida até setembro. É teu, se quiseres. A gentileza dele quase me quebrou. Tinha me mantido firme só com pura determinação. Mas compaixão genuína ameaçava rachar a minha armadura. Obrigada. Consegui dizer. Talvez aceite. Ao conduzir até ao apartamento, o telemóvel tocou. Número desconhecido. Senhora Harrington. Fala a Patrícia do Cornerstone Bank. Parece haver um problema com a sua conta conjunta que requer atenção imediata. Pode vir cá hoje. O problema ficou claro assim que me sentei com o gestor do banco. O Richard tinha esvaziado a nossa conta conjunta, todos os $42.000, na manhã anterior, antes sequer de eu ter regressado do turno. Ele tem total direito legal, explicou o gestor, com um tom de desculpa. Ambos os titulares têm acesso completo. Metade daquele dinheiro era meu. Poupanças de bônus, turnos extra, uma pequena herança da minha avó. Tudo desaparecido. Fiquei sentada no carro, depois, com as mãos a tremer no volante. Isto não era apenas sobre os pais dele precisarem de um lugar para ficar. Era metódico. Calculado. Ele tinha planeado isto. Preparado. Enquanto eu fazia turnos extra para juntar dinheiro para as férias de que falávamos, ele andava a descobrir como me apagar da vida dele. Liguei ao Jackson imediatamente. Ele limpou a conta conjunta, disse sem rodeios. $42.000. Tudo. Isso muda as coisas, disse Jackson, a voz endurecida. Isso é má fé durante uma separação. Podemos usar isto. Mas os golpes continuaram. Quando cheguei ao apartamento da mãe do Dr. Mitchell e finalmente verifiquei o e-mail, encontrei uma mensagem da nossa companhia de seguros. O Richard tinha me removido da apólice de saúde. Outra do operador de telemóveis. O meu serviço seria cancelado no final do ciclo de faturação. Sistematicamente, ele estava a cortar-me de todos os aspectos partilhados da nossa vida. Liguei-lhe, a raiva finalmente a sobrepor-se ao choque. Ficaste com as minhas poupanças, disse quando atendeu. As nossas poupanças, corrigiu ele. Para o nosso futuro, que mudou. Metade daquele dinheiro era meu, Richard. Ganho por mim. E metade das prestações da casa foram pagas por mim. Ainda assim estás a lutar pela casa? Considera isso um empate. A voz dele era tão fria, tão distante. O meu advogado diz que ainda não assinaste os papéis. O teu advogado que vá para o inferno, respondi.
E tu também? Ouvi a voz da mãe dele ao fundo a perguntar quem era. Depois a resposta abafada do Richard. Ninguém importante. Ninguém importante. Depois de 7 anos de casamento. Depois de lhe ter segurado a mão no funeral da irmã. Depois de o cuidar durante uma pneumonia. Depois de o apoiar quando foi preterido para sócio na firma. Dei-lhes tudo o que tinha. O meu amor. A minha confiança. A minha juventude. As minhas poupanças. E descartaram-me como se eu fosse nada. Essa noite, não consegui dormir outra vez. Mas desta vez não era o choque que me mantinha acordada. Era a fúria. Fria. Clara. Precisa. Que aguçava os meus pensamentos em vez de os turvar. Levantei-me e abri o portátil. Se o Richard achava que sabia tudo sobre mim, sobre a nossa vida, estava profundamente enganado. Havia coisas que ele nunca se deu ao trabalho de aprender. Perguntas que nunca pensou em fazer. E isso seria a queda dele. De manhã, eu tinha um plano. Não era perfeito, mas era um começo. Primeiro, liguei à minha chefe no hospital. Preciso de 2 semanas das minhas férias. A partir de agora. Alexandra, o que se passa? Perguntou, preocupada. Isto não é nada contigo. Emergência familiar. Disse. As palavras tinham um sabor amargo. Prometo que explico tudo quando voltar. Com o tempo garantido, fiz uma lista. O Richard gozava sempre com as minhas listas. Dizia que eram exageradas. Mas uma boa enfermeira sabe que preparação adequada evita fracasso. A minha primeira paragem foi a nossa caixa de segurança. Felizmente, tinha a chave comigo. Lá dentro estavam os nossos documentos importantes. Certidões de nascimento, passaportes, a nossa certidão de casamento. Mas também algo que o Richard não conhecia. O testamento do meu avô. O meu avô tinha sido um homem de negócios astuto, desconfiado. Quando morreu, há 5 anos, deixou a cada neto uma carta selada com o advogado, a ser aberta apenas por nós. A minha continha uma chave e uma morada. O mundo aproveita-se de corações confiantes, dizia a carta. Guarda isto como teu seguro contra traições da vida. A chave dava acesso a outra caixa de segurança, desta vez num banco pequeno do outro lado da cidade. Lá dentro, um documento a transferir a posse de uma propriedade para mim. Uma cabana à beira do lago, a 2 horas para norte, que estava na família há gerações. O meu avô tinha colocado discretamente a propriedade em meu nome antes de morrer, passando ao lado do espólio da família. Nunca contei ao Richard sobre isso. Não porque estivesse a esconder, mas porque nunca pareceu o momento certo. Chegamos a falar sobre ter uma casa de férias, um dia. Mas sempre foi uma daquelas conversas para um dia. A cabana precisava de grandes renovações, e estávamos focados na casa principal. Agora, estava grata por ter adiado. A minha segunda paragem foi voltar a ver o Jackson, desta vez com a cabeça mais clara e perguntas específicas. Preciso de saber exatamente quais são os meus direitos sobre a casa, disse. Não só a minha parte da escritura, mas considerando que fui eu quem tratou da maioria das renovações. Jackson reclinou-se na cadeira. Existe algo chamado sweat equity em termos legais. Se conseguires provar que o teu trabalho e conhecimento aumentaram significativamente o valor da propriedade, podes ter direito a mais do que apenas a percentagem que detens. Posso prová-lo, disse com confiança. Tenho fotos de antes e depois de cada renovação, recibos dos materiais, até mensagens do Richard a elogiar o trabalho e a mostrá-lo aos colegas. Excelente, assentiu Jackson. Agora, sobre a conta conjunta que ele esvaziou. Quero apresentar um pedido de audiência de emergência. Interrompi. Ele está a agir de má fé, a tentar forçar-me a aceitar um acordo rápido, enquanto me corta o acesso aos fundos. Jackson sorriu ligeiramente. Davas uma boa advogada, Alexandra. Sim, podemos pedir uma audiência de emergência e uma ordem temporária para impedir mais manobras financeiras. Ao sair do escritório dele, senti uma sensação familiar. A mesma calma focada que me invadia quando tinha um paciente crítico. O tempo parecia abrandar, os detalhes tornavam-se mais nítidos, as prioridades organizavam-se claramente na minha mente. A minha chamada seguinte foi para Jennifer Kwan,
nossa agente imobiliária e minha amiga muito antes de nos ajudar a encontrar a nossa casa. Jen, preciso da tua ajuda e da tua discrição. Qualquer coisa, disse ela imediatamente. Ouvi falar do Richard pela Lisa. Que pesadelo! Preciso de saber quanto vale, na realidade, a nossa casa no mercado atual. Não o valor da altura da compra, mas o valor agora, depois de todas as melhorias. A Jennifer não hesitou. Posso ter uma análise comparativa de mercado pronta até amanhã. Mas, de cabeça, sei que esse bairro valorizou pelo menos 30% nos últimos 3 anos. E as tuas renovações acrescentam valor significativo. Quão significativo? A remodelação da cozinha sozinha provavelmente acrescentou $50 mil ao valor. O jardim, a renovação da casa de banho principal. Estamos a falar de valorização séria. Senti uma pequena faísca de satisfação. Perfeito! E mais uma coisa. Preciso de saber quem é que realmente é dono da minha casa. Como assim? Preciso de ver a escritura real e qualquer registro de hipoteca. O Richard afirma que os pais são coproprietários, mas quero verificar exatamente como está estruturada a propriedade. Houve uma pausa. Consigo obter os registros da propriedade. Dá-me um dia. Enquanto esperava, conduzi até a cabana. Não ia lá há anos, não desde uma breve visita após o funeral do meu avô. A estrada estreita de terra estava coberta de vegetação, os ramos a rasparem no carro. A cabana em si permanecia sólida, mas negligenciada. Madeira cinzenta pelo tempo, estores pendurados tortos, folhas a entupirem as caleiras. Por dentro, havia cheiro a mofo, mas estava estruturalmente bem. Sem danos de água, sem sinais de animais a viver lá. Apenas pó e memórias. O equipamento de pesca do meu avô ainda pendurado na parede. A estante ainda com livros antigos e jogos de tabuleiro com peças em falta. Não era grande coisa, mas era meu. Completamente meu. Abri as janelas para entrar ar fresco e sentei-me no baloiço do alpendre, a formular a próxima fase do meu plano. O Richard achava que tinha todo o poder, porque controlava o dinheiro e tinha o nome em mais da casa. Achava que eu era apenas a esposa bonita que aceitaria os restos que ele oferecesse. Esqueceu-se, ou nunca reconheceu, que eu era neta de Thomas Blackwood, um homem que construiu uma empresa de construção do nada e ultrapassou empreiteiros com o dobro da dimensão. O meu telemóvel tocou. Era Jennifer. Consultei os registros, disse ela sem rodeios. E há algo que não está certo. Como assim? A escritura está em 3 nomes, o teu, o do Richard e o dos pais dele. Mas a divisão de propriedade é estranha. Tu e o Richard possuem 40% cada um. Os pais dele, juntos, possuem 20%. Endireitei-me na cadeira. Tens a certeza? O Richard disse-me que eu só tinha 40% e que ele e os pais tinham 60%. Ele mentiu, disse a Jennifer sem rodeios. Estou a ver o registro oficial do condado neste momento. Tu e o Richard têm partes iguais. Os pais dele são proprietários minoritários. Um sorriso frio espalhou-se no meu rosto. Envia-me tudo o que tiveres. Já está feito. E Alex? A avaliação atual do valor de mercado já saiu. A tua casa vale agora $680 mil. Compraram-na por $450 mil. Fiz as contas de cabeça. Os meus 40% valiam $272 mil, não os $180 mil em que a oferta do Richard se baseava. As peças estavam a encaixar-se. Mas precisava de mais um elemento crítico. Liguei ao Dr. Mitchell. Preciso de pedir um favor estranho, disse. O hospital ainda usa os serviços da Harrington and Associates para contabilidade. Sim, é a firma do Richard. Há alguma forma de saber quem trata especificamente da conta do hospital? Sem alertar o Richard. Houve uma pausa. O que estás a pensar, Alexandra? Estou a pensar que 7 anos como enfermeira ensinaram-me que a verdade acaba sempre por vir ao de cima. Eu só quero dar-lhe uma ajudinha. O Dr. Mitchell suspirou. Vou ver o que consigo fazer, discretamente. Ao fim do dia, tinha o que precisava. A conta do hospital era gerida por um contabilista sênior chamado Marcos Vailan,
mentor do Richard e o homem que bloqueava o seu caminho para se tornar sócio há anos. Enviei um e-mail ao Marcos a pedir uma reunião breve sobre um assunto confidencial. A resposta chegou em minutos. Senhora Harrington, estava a torcer para que me contactasse. Há assuntos que devemos discutir. Amanhã, 8 horas, no meu escritório. Nessa noite dormi profundamente pela primeira vez desde que o Richard me expulsou. Não porque tivesse todas as respostas, mas porque finalmente compreendi as perguntas. O Richard subestimou-me. Viu aquilo que queria ver, uma enfermeira dedicada, que confiava nele para gerir as finanças, que acreditava na nossa parceria, que nunca pensaria em verificar o que ele dizia ou ler as letras pequenas. Esqueceu-se de que, antes de ser esposa dele, eu era uma mulher que se pagou o curso de enfermagem enquanto trabalhava a tempo inteiro, que soube navegar as políticas do hospital para alcançar uma posição de liderança, que aprendeu com o avô que a confiança é valiosa, mas a verificação é essencial. Enquanto adormecia na cabana que o meu avô me tinha secretamente garantido, não pude deixar de me perguntar que outras surpresas me esperavam neste jogo de xadrez que o Richard nem sabia que estávamos a jogar. O escritório do Marcos Van era exatamente o que se esperaria de um contabilista sênior. Meticulosamente organizado, mobília conservadora, nem um papel fora do lugar. O próprio homem condizia com o ambiente. Preciso, correto, medido. Senhora Harrington, cumprimentou ele, levantando-se por detrás da secretária. Obrigada por vir. Por favor, chame-me Alexandra, disse, aceitando o assento que me ofereceu. Alexandra assentiu, ajustando os óculos. Vou ser direto. Tenho estado preocupado com certas irregularidades no trabalho do seu marido. O meu coração acelerou, mas mantive a expressão neutra. Que tipo de irregularidades? Nada criminal, esclareceu Marcos rapidamente. Mas eticamente questionável. Especificamente, no que toca à conta do hospital. Empurrou uma pasta sobre a secretária. O Richard tem inflacionado artificialmente as horas faturáveis, cobrando por trabalho que era desnecessário ou que nunca foi realizado. O hospital foi sobrecarregado em cerca de $42.000 no último ano. O valor exato que estava na nossa conta conjunta. O dinheiro que o Richard esvaziou antes de me dizer para sair. Tenho estado a reunir provas para apresentar aos sócios, continuou Marcos. Mas queria falar consigo primeiro, dadas as complicações pessoais. Quer dizer, por ele ser meu marido, disse, com a voz firme. Sim, embora entenda que esse estado poderá mudar. Levantei uma sobrancelha. As notícias correm depressa. Comunidade profissional pequena, disse Marcos com um leve encolher de ombros. O Richard tem sido bastante indiscreto ao discutir assuntos pessoais no escritório. As minhas faces coraram ao imaginar o Richard a partilhar os nossos assuntos com colegas, a pintar-se como marido sofredor, finalmente liberto de uma esposa negligente. O que é que ele tem dito exatamente? Perguntei. O Marcos pareceu desconfortável. Isso não é relevante para o assunto profissional em questão. Para mim é. Ele suspirou. Descreveu a vossa separação como mútua. Alega que eras mais dedicada à tua carreira do que ao casamento, que abdicaste voluntariamente da tua parte da casa, reconhecendo a maior contribuição dele. Rime. Um som curto e seco, que pareceu surpreender o Marcos. Versão interessante dos factos. Abri a mala e tirei os documentos que a Jennifer me tinha enviado. Sabia que o Richard e eu temos partes iguais na casa? 40% cada um. Os pais dele detêm 20%. O Marcos franziu o sobrolho. Não foi isso que ele disse aos sócios, quando pediu conselho sobre a separação. Não imagino que tenha sido. Não é. Deslizei a análise de mercado da Jennifer sobre a secretária. Ele também está a subvalorizar a propriedade em quase $250.000. O Marcos estudou os documentos, o sobrolho a franzir-se cada vez mais. Isto é preocupante. Combinado com as irregularidades de faturação. Disse que os encargos indevidos totalizavam $42.000. Perguntei. Coincidentemente, é exatamente o montante que o Richard retirou da nossa conta conjunta de poupança no dia antes de me mandar sair de casa. Marcos tirou os óculos,
apertando a ponte do nariz. Senhora Harrington. Alexandra, o que é exatamente que está a pedir de mim? Inclinei-me para a frente. Quero duas coisas. Primeiro, quero que a verdade sobre as ações do Richard seja conhecida por quem precisa de saber. Segundo, quero aquilo que é legitimamente meu. E o que recebo em troca? O hospital como cliente contínuo, disse simplesmente. O Dr. Mitchell está preparado para recomendar a troca de firma de contabilidade, a menos que esta situação seja resolvida de forma apropriada. Os olhos do Marcos abriram-se ligeiramente. A primeira racha na sua postura profissional. Posso apresentar as minhas conclusões aos sócios hoje, disse após um momento. Com a sua permissão para incluir os aspectos financeiros pessoais que se cruzam com as preocupações profissionais. Tem a minha permissão, disse eu. E mais uma coisa, quero estar presente quando o Richard for confrontado. As 24 horas seguintes passaram num turbilhão de preparação. O Jackson deu entrada no pedido de audiência de emergência e notificou o Richard com os papéis. A Jennifer completou a avaliação formal da casa e eu contactei diretamente os meus sogros. Algo que o Richard nunca esperaria de mim. Judith, é a Alexandra, disse quando ela atendeu o telefone. Oh! Ela soava atrapalhada. O Richard não está neste momento. Estou a ligar para falar consigo, na verdade, e com Howard, sobre a casa. Não há nada a discutir, disse ela, a voz a arrefecer. O Richard já explicou tudo. Explicou que mentiu sobre as percentagens de propriedade, que você e o Howard têm apenas 20%, e não 40%. Que está a tentar comprar a minha parte muito abaixo do valor de mercado. Silêncio. Acho que devíamos encontrar-nos, continuei. Só nós três. Há documentos que deviam ver. A Judith concordou, relutantemente, em encontrar-se comigo num café perto da nossa casa. Eles chegaram com ar tenso. A saúde do Howard parecia de facto debilitada. Andava com bengala e a respiração era pesada. Obrigada por virem, disse, apontando para os documentos em cima da mesa. Vou ser breve. Estes são os registros oficiais da propriedade. Como podem ver, o Richard e eu possuímos cada um 40% da casa. Vocês, juntos, têm 20%. Eles analisaram os papéis. O rosto do Howard escureceu. Isto não foi o que o Richard nos disse. Não, imagino que não, disse eu. Tal como provavelmente também não vos disse que esvaziou a nossa conta conjunta, incluindo a minha parte, antes de me mandar sair de casa. A Judith olhou para cima bruscamente. Ele disse que tinhas concordado com os acordos financeiros. Não houve acordo, mantive a voz controlada. Nem sequer houve conversa. Ele apanhou-me de surpresa depois de um turno de 12 horas. Disse-me que os pais dele se iam mudar e que eu tinha de sair da minha própria casa, imediatamente. O Howard remexeu-se desconfortavelmente. Disseram-nos que vocês os dois andavam a discutir a separação há meses. Que preferias concentrar-te na tua carreira. Senti uma pontada de justificação. Ao menos os meus sogros tinham sido enganados também. Não tinham participado ativamente na minha humilhação. Adoro meu trabalho, reconheci. Mas também amava o meu marido, até ele provar que nunca me viu verdadeiramente. O confronto final teve lugar na Harrington Associates, na sala de reuniões principal. O Richard chegou a pensar que era uma reunião de rotina sobre a conta do hospital. A cara dele, ao ver-me sentada à mesa entre o Marcos e o sócio-gerente, foi impagável, choque, confusão, depois pânico crescente. O que se passa? Perguntou, a voz tensa. Por favor, senta-te, Richard, disse o sócio-gerente. Temos assuntos sérios a discutir. Durante a hora seguinte, o mundo cuidadosamente construído do Richard desmoronou-se. O Marcos apresentou as suas conclusões sobre as irregularidades de faturação. Eu apresentei os registros da propriedade e os extratos bancários. O sócio-gerente apresentou a decisão da firma. O Richard seria suspenso, enquanto decorresse uma investigação completa, e teria de devolver imediatamente os valores cobrados em excesso. Isto é ridículo, resmungou o Richard. É tudo um mal-entendido. E a minha vida pessoal não tem nada a ver com o meu trabalho aqui.
Quando usas cobranças indevidas a clientes para financiar a tua vida pessoal, torna-se relevante, disse o Marcos, com frieza. E quando deturpas participações na propriedade para tentares expulsar a tua esposa da casa que é dela por direito, isso revela falhas de caráter que esta firma não pode ignorar, acrescentou o sócio-gerente. O Richard virou-se para mim, os olhos em chamas. Foste tu. Viraste-os contra mim. Não, Richard, disse calmamente. Foste tu. Eu só me certifiquei de que todos soubessem a verdade. Ao sairmos da reunião, o Richard agarrou-me no braço no corredor. Vais arrepender-te disto, sussurrou. Achas que ganhaste, mas não tens nada. Sem casa, sem dinheiro. Na verdade, interrompi. Tenho uma ordem judicial de emergência que exige que deposites metade das nossas poupanças conjuntas numa conta em meu nome até às 17 horas de hoje. Tenho documentação que prova a minha propriedade igualitária da casa. E tenho isto. Entreguei-lhe uma carta do Jackson. O que é isto? Exigiu. Aviso de que voltarei à nossa casa amanhã de manhã, com o xerife, se for necessário. Tu e os teus pais podem permanecer no quarto de hóspedes e no escritório temporariamente enquanto resolvemos os próximos passos. Mas o quarto principal é meu. O rosto dele corou de raiva. Não podes estar a falar a sério. Absolutamente séria, respondi. Ah, e mais uma coisa. Sou dona de uma cabana no Lago Windermere, totalmente em meu nome. Foi uma herança do meu avô. Só mais uma coisa sobre mim que nunca te deste ao trabalho de descobrir. Afastei-me a sentir-me mais leve do que me sentia há semanas. Não porque tivesse magoado o Richard, embora não pudesse negar uma certa satisfação, mas porque tinha recuperado o meu poder. A minha voz. A minha verdade. A mulher que entrou de novo na casa na manhã seguinte não era a mesma que tinha sido expulsa. Essa mulher estava em choque, magoada, apanhada de surpresa. Esta mulher entrou de cabeça erguida, com o xerife atrás e a lei do seu lado. O Richard e os pais estavam à minha espera na sala de estar. Os rostos uma amálgama de emoções. Raiva, embaraço, derrota. O quarto de hóspedes e o escritório são vossos, por agora, disse, pousando a mala aos pés das escadas. Vou para o quarto principal. Podemos estabelecer um horário para os espaços comuns. Isto é absurdo, murmurou o Richard. Vais mesmo viver aqui enquanto estamos a divorciar-nos? Até chegarmos a um acordo justo, sim, respondi. A menos que prefiras sair e deixar os teus pais ficarem como meus inquilinos. Teriam de pagar renda, claro. O olhar de raiva impotente no rosto dele foi resposta suficiente. Enquanto subia as escadas para o quarto que antes partilhávamos, ouvi a voz tensa da Judite. Richard, disseste-nos que ela tinha concordado com tudo. Disseste que já estava tudo resolvido. Fechei a porta às desculpas balbuciadas dele. Sentei-me na beira da cama e finalmente permiti-me sorrir. O jogo ainda não tinha terminado. Mas, pela primeira vez, era eu quem fazia as regras. Viver com teu futuro ex-marido e os pais dele não é uma experiência que eu recomende. A tensão era palpável. As refeições eram feitas por turnos. E o silêncio, quando passávamos no corredor, era ensurdecedor. Mas havia algo fortalecedor em recusar ser apagada da minha própria vida. Depois de 2 semanas excruciantes, o Richard aproximou-se de mim na cozinha numa manhã. Os pais dele estavam numa consulta médica para o Howard. Legítima, eu confirmei. Isto não está a resultar, disse ele, a olhar para a chávena de café em vez de para mim. Não, não está, concordei. Encontrei um apartamento, continuou. Os meus pais podem vir comigo ou não, essa é decisão deles. Assenti. À espera. O Richard nunca foi bom com pedidos de desculpa, mas uma parte de mim ainda esperava um. Autorizei a transferência dos fundos da conta conjunta, disse ele, em vez disso. A tua parte completa. E instruí o meu advogado a trabalhar com o Jackson numa divisão justa dos bens. Progresso, se não o reconhecimento emocional que secretamente eu desejava. Obrigada, disse simplesmente. Ele finalmente olhou para mim. Não pensei que fosses lutar. Não assim. Esse é o problema, Richard. Nunca me viste realmente. Nunca por completo. Um vislumbre de algo, arrependimento, reconhecimento, passou-lhe pelo rosto.
Talvez não. Depois de ele sair, fiquei sozinha na cozinha. A nossa cozinha. Aquela que eu própria tinha desenhado até o último puxador dos armários. Pela primeira vez desde aquela noite horrível, permiti-me sentir verdadeiramente a perda. Não só do meu marido, mas do futuro que achava que estávamos a construir. Os filhos que planeávamos ter, o envelhecer juntos. O luto atingiu-me em ondas, mas não me afogou. Cada vez que voltava à tona, estava um pouco mais forte. Os pais do Richard decidiram ficar comigo temporariamente, enquanto procuravam uma comunidade de senhores ali perto. Uma decisão que surpreendeu a todos, inclusive a mim. O Howard e eu temos falado, disse a Judith quando me contou a decisão deles. Não percebemos. O Richard apresentou as coisas de certa maneira. Ele é vosso filho, disse eu. Vocês acreditaram nele. Sim, mas devíamos ter feito perguntas. Ela hesitou. Foste mais honesta conosco do que ele foi. E o Howard precisa de estabilidade para os tratamentos. O avô aprovaria as mudanças, práticas, ponderadas, feitas para durar. Ao fechar a porta da minha antiga casa pela última vez, senti uma estranha gratidão. Não pela traição, nem pela dor, mas pelo que tudo isso revelou. A minha resiliência. Os verdadeiros amigos que me apoiaram. A força que eu não sabia que possuía. A minha nova vida não era o que eu tinha planeado. Era mais confusa, mais complicada. Por vezes, mais solitária. Mas era autenticamente minha. Agora, conduzo até a cabana aos fins de semana. Às vezes, levo amigos. Outras, vou sozinha. A solidão que antes poderia assustar-me agora parece liberdade. O espaço vazio ao meu lado já não é ausência. É possibilidade. Ontem, recebi uma carta inesperada. Uma proposta de trabalho de um hospital prestigiado na cidade mais próxima do lago. Chefe de enfermagem. Aumento salarial significativo. Oportunidade de desenvolver protocolos inovadores de cuidados ao paciente. Ainda não decidi se vou aceitar. A escolha é inteiramente minha. E há um certo luxo nessa incerteza. O Richard manda, de vez em quando, mensagens educadas sobre assuntos administrativos. Os pais dele ligam a cada poucas semanas. Uma estranha relação pós-divórcio que teria sido impensável há um ano. Ouvi dizer que ele está a namorar alguém do escritório. Espero que a veja com mais clareza do que alguma vez me viu a mim. Quanto a mim, estou a aprender a ver-me com os meus próprios olhos, e não através dos olhos de outra pessoa. A reconhecer o meu valor, não no que dou aos outros, mas em quem sou no meu íntimo. A mulher que foi expulsa da sua casa naquela noite de terça-feira já não existe. No lugar dela está alguém mais forte, mais sábia, mais cuidadosa com a sua confiança, mas não menos capaz de se ligar aos outros. Às vezes, quando me sento na varanda da cabana, a ver o pôr do sol sobre o lago que o meu avô amava, penso no que ele escreveu naquela carta, anos atrás. O mundo aproveita-se de corações confiantes. Ele não estava errado, mas faltou-lhe algo importante. Corações confiantes também têm a capacidade de se tornarem corações ferozes quando traídos. E, às vezes, ser expulso de onde pensavas que pertencias é o primeiro passo para encontrares onde verdadeiramente pertences. Eu não fui quem saiu, mas fui quem ficou.